Hoje, o programa Academia destaca um estudo que aponta várias transformações do constitucionalismo moderno e o desenvolvimento de uma hermenêutica voltada à interpretação constitucional. Ele também expõe os reflexos disso no exercício do controle de constitucionalidade realizado no Brasil, em especial pelo Supremo Tribunal Federal. O mestre e doutorando Douglas Zaidan de Carvalho é o autor desse estudo. A objetivação da FIA difusa no controle de constitucionalidade brasileiro, o efeito transcendente dos motivos determinantes na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Dissertação apresentada ao programa de pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco, como requisito parcial para obtenção do título de mestre em Direito Constitucional. Confira também parte da bibliografia base deste trabalho e as últimas publicações de teses e dissertações já disponíveis no mercado virtual ou editorial. Para debater a dissertação, convidamos Alexandre Araújo Costa, doutor em Direito pela Universidade de Brasília e professor do Instituto de Ciência Política da UNB, e Luiz Delori, mestre e doutor em Direito Processual Civil pela Universidade de São Paulo e mestre em Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica também de São Paulo, a quem quero aqui agradecer pela presença, também doutor Alexandre, muito obrigado pela presença, por aceitar o convite da TV Justiça para participar do programa de hoje e de forma não diferente, claro, além de cumprimentar, pedir já para que faça a apresentação do trabalho o professor Douglas Zaidan. Obrigado, Rimac. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite da TV Justiça, pela oportunidade de trazer aqui algumas das ideias que foram trabalhadas na minha dissertação de mestrado. Agradecer também a presença do professor Alexandre Araújo Costa, do professor Luiz Delori, por terem aceitado o convite de vir debater e trazer um pouco, expor de forma talvez um pouco mais, de problematizar um pouco mais essas questões que foram trabalhadas na dissertação e que são, no meu entender, bastante relevantes para entender essas transformações do constitucionalismo no Brasil hoje. O trabalho está dividido em 5 capítulos, e esses 5 capítulos, de alguma forma, procuram retratar a história do constitucionalismo, não apenas no Brasil, mas revisitar os modelos onde foi desenhado os 2 principais grandes modelos de controle de constitucionalidade no Ocidente, né? Principalmente o modelo norte-americano e o modelo austríaco, que tem uma feição mais concentrada e que hoje influencia bastante a nossa jurisdição constitucional, né? Como a forma de trabalho como o Supremo vem adotando, principalmente nos últimos 25 anos, quando uma articulação entre democracia e constitucionalismo parece ter tomado uma feição um pouco diferenciada no Brasil. Então, o primeiro capítulo é dedicado a mostrar que essa relação entre democracia e constitucionalismo é uma relação de tensão, uma relação paradoxal, e eu procurei abordar o princípio do trabalho como um controle de constitucionalidade precisa ser problematizado de acordo com essa tensão paradoxal, uma noção de democracia mais procedimental, e aí eu procurei apoio em autores como Schumpeter, que tem uma visão de democracia procedimentalista, uma opção clara pelo voto como um método majoritário de escolha política, um pouco também com base em Kelsen, que trata da democracia não só como um método de escolhas políticas, mas como um método em que o povo e a participação popular se transforma em normas jurídicas, um ensaio de 1929 chamado A Essência e o Valor da Democracia, de Kelsen, que é um ensaio importantíssimo para entender o pensamento kelseniano, não só sobre a democracia, mas como a democracia produz normas jurídicas, como é que essa é uma relação, de fato, importante para constituir a democracia. E, por último, um autor italiano que também trabalha muito bem o conceito de democracia, chamado Giovanni Sartori, que tem uma visão procedimentalista e enxerga também, como Kelsen, no direito as possibilidades de proteção de minorias
como algo necessário e essencial para a preservação do regime democrático. A nossa segunda parte do trabalho, o segundo capítulo, ele foi dedicado, de fato, a estudar um pouco mais os detalhes sobre a formação desses sistemas de controle de constitucionalidade, tanto no regime norte-americano, em que o federalismo, né, em que, na verdade, a independência, a autoafirmação da burguesia colonial norte-americana subsidiou o trabalho dos federalistas, que puderam desenhar, de certa forma, a organização das instituições, uma feição bem mais liberal de que outras experiências até então puderam demonstrar, e fazer diferentes usos da história, né, como o próprio Canotilho afirma, no seu Teoria da Constituição, de que os americanos fugiram tanto da experiência dos franceses de uma soberania da nação, tal qual Emmanuel Joseph Sieyès, o abade de Sieyès, teria afirmado no constitucionalismo francês, quanto da soberania do parlamento na forma tradicional inglesa. Então, os americanos puderam contribuir, na verdade, com a filosofia política e a teoria da democracia, principalmente com essa forma, essa tecnologia que o constitucionalismo constitui, a previsão de direitos, e garantias fundamentais que limita o governo, né, limita o exercício do poder político. A partir desse estudo, os americanos, de certa forma, adiantaram-se em cerca de 100 anos ao debate sobre o constitucionalismo na Europa, né? Então, não há evidências claras, por exemplo, na obra de Kelsen, de que ele teria se inspirado nos federalistas ou em Madison, em outras instituições norte-americanas para desenhar o modelo da Constituição Austríaca de 1920 e para informar qual seria o papel de um tribunal constitucional no federalismo austríaco, na verdade, e em todo aquele movimento que se desenhava já na Europa continental no início do século XX. Então, o Kelsen se apoia, de certa forma, em outros autores europeus para desenhar um modelo de tribunal constitucional também com várias relações sobre o federalismo, mas que tenha relação com a democracia de um aspecto mais normativo. Então, não tão liberal quanto o modelo norte-americano, mas mais normativo no sentido de formular razões de forma mais abstrata e, de certa forma, colocar essas razões no jogo institucional. Então, o Tribunal Constitucional, na fórmula kelseniana, desempenha uma função institucional diferente da Suprema Corte no modelo norte-americano. E aí, então, num terceiro capítulo, eu procurei investigar como a nossa história constitucional, desde uma primeira experiência em 1824, onde os juízes não tinham a liberdade e a independência para fazer juízos sobre a constitucionalidade ou não das leis, já que a nossa noção de separação de poderes até então era muito ligada a uma tradição liberal racionalista, em que o próprio poder legislativo tinha essa prerrogativa, não era dado aos juízes e tribunais fazerem essa avaliação de compatibilidade de lei com a Constituição, enquanto os americanos já tinham isso, de certa forma, institucionalizado desde o caso Marbury versus Madison, em 1803, e procurei desenvolver na jurisprudência e no jogo institucional brasileiro, principalmente nos debates ocorridos no Poder Legislativo, tanto a partir de 1934, quando a Constituição inclui a competência do Senado Federal para suspender as decisões de declaração de inconstitucionalidade que o Supremo Tribunal Federal vem a decidir em casos concretos, né, no nosso tradicional mecanismo difuso de controle, até uma tendência mais forte de abstração do controle ocorrida a partir de 1965, quando é incluída, através da emenda constitucional número 16, a representação de inconstitucionalidade, né, que trata de forma mais abstrata a questão constitucional. Então, na verdade, esse caminho histórico diz muito sobre a nossa tradição e diz muito sobre que perspectivas queremos para o nosso constitucionalismo, porque a partir do momento em que temos, a partir de 65, uma tendência, de fato,
vários fatos podem evidenciar, vários registros históricos evidenciam que temos, de fato, uma tendência de concentração da jurisdição constitucional no Supremo, e esse é um debate que tem sido feito, principalmente a partir de 2002, a medida cautelar foi julgada em 2002, relatada pelo ministro Gilmar Ferreira Mendes, traz, de fato, algumas categorias que são trabalhadas dentro do sistema de common law, dentro da dinâmica de stare decisis para o nosso controle de constitucionalidade difuso, como a ratio decidendi, né, que seria os fundamentos essenciais utilizados, né, trabalhados pelos juízes, mas com uma ligação fortíssima à experiência norte-americana, que é de argumentação com base em fatos, de comparação analógica, e nós temos, de certa forma, trazido essa experiência para o nosso controle e precisamos, de fato, problematizar a adequação dessas categorias com o nosso sistema, haja vista que não temos ainda, inclusive, uma vinculação de precedentes tal qual o sistema de common law trata. Obrigado ao Douglas Zaidan. Claro que daqui um pouquinho nós entraremos aí na fase de debates, teremos mais oportunidade para poder conhecer melhor o trabalho do Douglas. Por hora, vamos conferir parte da bibliografia base deste estudo. The Nature and Authority of Precedent, de Neil Duxbury, Cambridge University Press. Jurisdição Constitucional, de Hans Kelsen, editora Martins Fontes. La formación del Sistema Europeu de Control de Constitucionalidad, de Pedro Cruz Villalón, Centro de Estudios Constitucionais. E nós vamos a um pequeno intervalo. Até já. E hoje o Academia debate a dissertação A Objetivação da Via Difusa no Controle de Constitucionalidade Brasileiro, o efeito transcendente dos motivos determinantes na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O estudo é do mestre e doutorando Douglas Zaidan de Carvalho. Os convidados do programa são Alexandre Araújo Costa, doutor em Direito pela Universidade de Brasília e professor do Instituto de Ciência Política da UNB, e Luiz Delore, mestre e doutor em Direito Constitucional, Processual Civil pela Universidade de São Paulo e mestre em Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Antes de iniciarmos aqui o nosso debate, vamos conhecer algumas publicações de teses e dissertações que ganharam o mercado editorial ou o mundo virtual. Controle Judicial de Políticas Públicas, tese de Oswaldo Canella Júnior, editora Saraiva. Improbidade administrativa e sua autonomia constitucional, tese de José Roberto Pimenta Oliveira, editora Fórum. Tributação e livre concorrência, dissertação de Diego Bonfim, editora Saraiva. E também já está disponível no mercado justamente o trabalho do Douglas Zaidan, que hoje nos traz aqui para apresentar no programa Academia, Efeito Vinculante e Concentração da Jurisdição Constitucional no Brasil. Está aqui o trabalho do Douglas. Bem, Douglas, o título muda um pouco, né? Muda um pouco, a verdade é uma adaptação de um recorte maior do trabalho, dessa evolução histórica do nosso controle, mostrando essa tendência e problematizando essa tendência, na verdade, a partir do nosso conceito de jurisdição constitucional, da oposição institucional que o Supremo tem na nossa República e da própria defesa dos direitos fundamentais, né? Que modelo queremos para fazer, de fato, valer as garantias do nosso constitucionalismo. O livro foi publicado recentemente pela editora Consulex, está disponível já no mercado, e eu espero, de fato, que seja uma contribuição, inclusive porque constitui o objeto do meu desenvolvimento de pesquisa de doutorado agora na UNB. Uhum. Aproveito para agradecer, inclusive, o apoio durante a pesquisa do meu orientador em Recife, professor André Vicente Pires Rosa, que colaborou muito valorosamente para a constituição da dissertação. Tá certo. Professor Alexandre.
Bom, Douglas, eu queria ouvir um pouco mais de você sobre os dois temas que mais me chamam a atenção no trabalho. Primeiro, creio que você escolheu um enfoque muito bom, porque a discussão sobre a súmula vinculante, em especial, se processou quase sempre como um debate sobre devemos ou não ter uma súmula vinculante, se é útil ou não, né, estrategicamente adequado, mas se discutiu muito pouco sobre o que nos vincula nessas decisões de controle de constitucionalidade, né, não só da súmula, mas das decisões de controle em geral. E acho que você trouxe uma série de elementos interessantes para a gente discutir mais exatamente o que nos vincula, porque essa questão parece mais óbvia para quem não tem aproximação do tema, mas, bom, para quem começa agora essa análise, há um debate muito forte sobre se o que vincula é só a decisão final, o decismo, ou em que medida as razões de uma decisão de constitucionalidade também são vinculantes, especialmente para o próprio judiciário. Então, eu queria ouvir um pouco mais de você sobre isso e, se houver tempo, sobre as suas reflexões acerca do nosso modelo de tomada de decisão, em que a questão dos votos serem votos muito abertos podem levar a um certo problema na definição de qual é a opinião, né, qual é a decisão que está sendo tomada por um tribunal, porque a gente sabe de vários casos, e você cita alguns, em que a soma dos votos dos vários ministros não forma um argumento comum. Então, no final das contas, pode haver uma decisão sem que a gente consiga localizar bem qual é a posição defendida pelo tribunal, né, uma posição institucional. Então, esses dois pontos eu acho que eu gostaria de ouvir um pouco mais de você. Ótimo. Agradeço a pergunta, de fato é bastante pertinente. O último capítulo do trabalho foi dedicado justamente à análise desses aspectos, como, na verdade, o nosso modelo de decisão configura, na verdade, um modelo de organização do nosso tribunal que impede a formação de um entendimento da própria corte, né? Ao contrário dos modelos de decisão adotados na Suprema Corte norte-americana e no Tribunal Constitucional Federal alemão, onde só contam lado a lado os votos que têm coincidência, tanto no seu dispositivo, onde os juízes conseguem dar a resposta efetiva sobre a constitucionalidade ou não daquele dispositivo examinado no controle, os fundamentos contam muito. Então, é possível, a partir da análise desses fundamentos, ter coerência para se tratar do efeito vinculante. No nosso modelo, em que as deliberações são do nosso colegiado, especialmente do Supremo Tribunal Federal, conta-se apenas o dispositivo, né, a coisa julgada, e o nosso Código de Processo Civil é bem claro com relação a isso, ela não constitui os motivos que eventualmente os juízes tenham utilizado para alcançar aquele resultado. O nosso modelo, ele impede, na verdade, um entendimento do colegiado sobre determinada matéria. A gente só tem a resposta sobre a constitucionalidade ou não. Então, por isso mesmo, o ministro Gilmar Ferreira Mendes, em várias passagens, em alguns votos dele, tanto na reclamação 1987, quanto na reclamação que ele foi relator, a 2126, o município de Itapeva, em São Paulo, questionou uma resolução do Tribunal de Justiça que equiparava a não inclusão no orçamento de recursos para o pagamento de precatórios à preterição do direito estabelecido no artigo 100, parágrafo 2º da Constituição, que estabelece o dever de inclusão no orçamento para fins de pagamento de precatórios, né? E o desobedecimento dessa ordem, a preterição desse direito, na verdade, autoriza o tribunal a expedir ordem de sequestro. A resolução, tanto do Tribunal de Justiça de São Paulo, nesse caso, quanto em um caso trabalhado também na jurisprudência do Supremo, na reclamação 1987, do TRT da 10ª Região, equiparava essas duas situações. Ao equiparar essas duas situações, o Supremo se utilizou dos fundamentos trabalhados na ADI, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 1662, o que autorizaria, em tese, segundo o entendimento do ministro Gilmar, e ele resgata até uma parte histórica da participação dele no projeto de emenda constitucional de autoria do deputado Roberto Campos, o projeto número 130 de 92, a utilizar os argumentos trabalhados na ADIM para julgar
uma reclamação que, em tese, não teria o mesmo objeto. Então, há uma tentativa de ampliação do efeito vinculante. E essa, não só com relação a reclamações e a ADINs, mas os próprios recursos extraordinários na visão do ministro Gilmar e do ministro Aros Grau, ao votarem na reclamação 4335, era esse, de que os motivos vinculantes, ainda que não constitutivos do resultado, eles possam servir de parâmetro para julgamento de condicionalidade de outros casos. Então, há uma desvinculação, de fato, do objeto. Então, a pergunta, o que nos constitui, de fato? O enquadramento dogmático no Brasil é bastante difícil, porque a gente não tem, a nossa história não proporciona, na verdade, essa construção teórica de forma muito clara, e tratando-se de uma inovação, é uma inovação ainda que está sofrendo bastante restrições, tanto na doutrina quanto por boa parte da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, na decisão em si e não no contexto dela. Isso. Bom, professor Luiz Delório. Exato, prazer estar aqui. Douglas, parabéns pelo trabalho, parabéns pela exposição. Rimac, um prazer estar aqui também. Professor Alexandre, é muito bom a gente poder debater no alto nível um tema extremamente importante como esse que a gente tem e está na ordem do dia, né? Nós pegamos a jurisprudência mais atual do Supremo e a gente vê ainda que não tem uma definição por completo. Então, o seu trabalho tem esse relevo, essa importância. Eu destaco aqui de plano que foi uma leitura muito agradável e gratificante a gente ver esse nível de debate. Na sua exposição aqui para nós e também no seu trabalho, há bastante o desenvolvimento da parte histórica. Então, começamos em 1824 com a nossa Constituição, com um momento em que não há o controle judicial, passamos para a Constituição de 1891, com a influência do modelo norte-americano, e foi mencionado aqui também, talvez um ponto de corte, a partir da emenda 1665, a gente tem um influxo do modelo europeu continental de Kelsen, surgido na Constituição de 2029 austríaca. E também o seu trabalho chega e avança até a análise da teoria da transcendência dos motivos determinantes, que já antevimos aqui a sua crítica ao trabalho. Disso tudo, o que a gente tem? Alguns autores estrangeiros, por exemplo, Jorge Miranda, ele até destaca que o Brasil parte para um novo modelo de controle de constitucionalidade. Foi mencionado aqui tanto o modelo americano quanto o modelo europeu, e alguns autores já falam do modelo brasileiro. Então, a minha dúvida, a minha indagação para a sua reflexão é exatamente essa. Estamos partindo para um efetivo modelo de controle concentrado no Brasil, aproximando do europeu, ou será que não? Ou será que temos um outro modelo, uma terceira via de controle de constitucionalidade? Qual a sua opinião quanto a isso? Agradeço pela pergunta, também extremamente pertinente, o tema que foi trabalhado. Eu tenho uma opinião, na verdade, esse é um fenômeno mundial, nós não estamos isolados. A França, em 2009, fez uma alteração legislativa que prevê a inclusão de um controle a posteriori e jurídico, abandonando, de certa maneira, o tradicional controle político e preventivo, né? Os norte-americanos, é uma aproximação, na verdade, de dois grandes sistemas do direito, do common law e do civil law. Os americanos estão passando também a usar bem mais os estatutos law, o direito escrito passa a ter mais influência. O professor Francisco Fernandes Segado, inclusive, tem um trabalho muito interessante sobre a obsolescência dessa bipolaridade entre o modelo norte-americano e o modelo kelseniano, austríaco, que fez escola na Europa continental. Então, de fato, o Brasil, nesse panorama, apresenta-se um modelo, inclusive, muito interessante, porque nós construímos uma tradição de controle difuso, mas, a partir de 65, né, a introdução da representação de inconstitucionalidade, que tinha uma feição muito ligada à defesa da federação. Se a gente pega os primeiros casos julgados de representação de inconstitucionalidade, era sempre em defesa do modelo federativo, ela articula um pouco desses dois fenômenos que são interessantes e mostra a riqueza do nosso constitucionalismo. Agora, essa é uma tendência que, de fato, tem que se mostrar produtiva, e essa talvez um pouco da minha crítica, para, de fato, garantia de direitos fundamentais previstos na Constituição. A gente não pode construir um modelo de controle concentrado que esteja restrito a discutir, seja questões
sobre federalismo, que são interessantíssimas, ou questões de disputa de poder e de judicialização da política no sentido talvez mais partidário do termo. A gente precisa construir talvez um modelo que seja aberto e possa fazer com que o próprio tribunal reflita sobre as próprias razões. A gente precisa de um modelo de reflexividade da construção dessas razões, porque a partir da articulação da função jurídica do tribunal com uma função mais política, a legitimação me parece ter muita relação com a abertura que o tribunal tem às razões que não são construídas propriamente no seu ambiente, e sim no ambiente que o rodeia, um ambiente que é democrático. Bem, agradeço ao Douglas Aidan, que hoje nos trouxe o seu trabalho para ser apresentado aqui no programa Academia, também ao professor Alexandre Araújo, muito obrigado, professor Luiz Delore, também os nossos agradecimentos. E lembro que você pode participar do Academia, para isso é fácil, basta trazer o seu trabalho para ser debatido aqui por meio do nosso endereço eletrônico. Anote aí, academia@stf.jus.br, e nós entraremos em contato. Você manda aí o título do seu trabalho, um currículo, e nós entraremos em contato. Obrigado e até o próximo encontro.